Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar sobre as minas torpedo de Lopes. Torpedo era como era chamado todos os artefatos aquáticos explosivos, tanto fixos como propulsados. Também eram chamados de máquinas infernais. Essas máquinas infernais eram engenhocas explosivas, até a mina de terra, que era também conhecida como arma infernal. Era toda uma bomba que se utilizava mecanismos para explodir. Parece coisa de filme de steampunk, de aventura de steampunk. E Lopes viu isso sendo usado durante a Guerra Civil Americana, porque os torpedos nessa época, os torpedos propulsados, usavam uma vara, eram chamados torpedos de vara. E houve um combate da Marinha Confederada contra a União, onde surgiu o primeiro submarino de ataque, o Hurley, que afundou um navio americano. E Lopes viu isso e achou isso muito interessante, porque a marinha paraguaia estava muito defasada, ela tinha muito problema. A espionagem brasileira brecou a compra de armamentos na Europa. Dois navios, que seriam navios monitores encouraçados paraguaios, um na Inglaterra e outro na França, foram bloqueados pela espionagem brasileira, além de muito armamento, canhões modernos, fuzis modernos. E Lopes sabia disso, então ele queria atrasar o avanço da esquadra, porque o complexo de canhões de Humaitá, Curuçu, Humaitá, aquilo tudo era um complexo defensivo muito grande, que ele acreditava que ia segurar a Marinha Imperial e utilização de torpedos-mina. Então ele chamou um oficial confederado chamado Luke Kruger, que era conhecido como mestre torpedeiro. Isso vem nesse livro aí. Esse livro é um livro muito interessante que fala sobre a guerra de torpedos durante o conflito do Paraguaio. E ele veio para o Brasil junto com outro cara, que era um inglês que lutou na Guerra da Crimeia, um veterano. Ele era médico e boticário, George F. Masterman. Esse cara, ele criou o sistema de disparo do torpedo. Esse torpedo era um cilindro de estanho recheado de explosivos, geralmente pólvora. Podia pesar de 50 a 1.500 libras de explosivo. E tinha um frasco de cristal que fazia o acionamento da pólvora. Esse frasco, dentro dele, tinha ácido sulfúrico, que caía na pólvora e produzia explosão, mesmo debaixo d'água. E isso aí, os paraguaios botaram muita ficha nisso, acreditaram muito que ia deter a Marinha Brasileira, porque eles fixaram nos rios, principalmente no Rio Paraguai, esses torpedos. Esses torpedos não se via dos navios, porque o Paraguai é escuro, cheio de sombras, não tem como ver o torpedo. Então eles foram fixados e também soltavam esse torpedo rio abaixo pela corrente
para ver se atingiam um navio brasileiro. Mas eles tinham um problema, esses torpedos eram muito sensíveis. Às vezes eles explodiam sozinhos ou nem explodiam. O zinco estava mal costurado, mal soldado e entrava água na peça, então inviabilizando a explosão. E também o, o torpedo para manusear era complicado também, principalmente os de 1.500 libras. Até o manuseio deles era complicado, eles geralmente colocavam à noite. Mas quando funcionavam com uma beleza, porque no dia 2 de setembro de 1866, o encoraçado brasileiro Rio de Janeiro bateu em 2 torpedos. O comandante já sabia da presença de torpedos minas ali na região, mas ele não ligou, ele foi alertado por um americano, um oficial da União que trabalhava junto com os brasileiros, e ele tinha alertado que tinha minas ali. Ele não levou isso muito a sério, partiu para bombardear Curuçu e o navio dele foi afundado. Morreu 53 pessoas. Isso criou um efeito psicológico muito ruim na Marinha brasileira. A Marinha Imperial passou então a fazer caça-mina. Eles usavam botes para procurar as minas. Nós não sabíamos como se eles desmontavam essas minas, se eles atiravam nelas, rebocavam, isso nós não sabemos. Isso nunca foi relatado, o livro mesmo não relata sobre isso. Mas as minas cobraram outro preço. O Luke Kruger, manuseando uma mina de 1.500 toneladas, ele acabou morrendo, porque ela explodiu matando ele e a equipe. O outro parceiro dele, o boticário George Masterman, acabou sendo preso por Lopes porque ele discordava dos rumos da guerra, como Lopes estava travando essa guerra. Ele tentou, caiu na besteira de dar um conselho a Lopes, foi mandado para um campo de prisioneiros e lá ele fugiu para a embaixada americana em Assunção, pediu asilo e o embaixador deu asilo político a ele e outros refugiados que eram gente do partido de oposição a Lopes, gente que não acreditava mais naquela guerra. E Lopes ficou uma arara, mandou cercar a embaixada, pediu a cabeça daquele povo, pensou em decretar guerra contra os americanos, quase decretou uma guerra contra os americanos, porque ele ia invadir território americano, né, a embaixada, só que a diplomacia falou mais alto. E uma força de resgate veio e socorreu esse pessoal. Só que só tirou os americanos e os estrangeiros. O Masterman foi junto e o resto foi para os campos de prisioneiro, onde foram fuzilados, mortos. Mas isso aí já é uma outra história. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber que você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.